Este não é um podcast de respostas prontas. É um espaço de escuta, de confronto de ideias e principalmente de busca. Aqui, a espiritualidade cristã é o ponto de partida. Toda semana a gente se encontra para discutir um tema relacionado à fé, mas com diferentes olhares: protestante, católica e espírita. A proposta é simples, mas profunda: conversar com quem realmente vive aquilo. Cada episódio traz pelo menos um co-apresentador da vertente em foco. Exemplificando, no catolicismo, estarei aqui ou com Emetério ou com João Miguel, e se os dois puderem estar presentes, os dois estarão aqui. Da mesma forma, quando falarmos do protestantismo, estaremos aqui com Débora ou com Tiago. E quando falarmos do espiritismo, estaremos sempre com Catarina. Quando possível ou necessário, estaremos também com convidados que pertençam àquelas religiões. Ao final de cada ciclo, eu e um representante de cada religião nos reunimos à mesa. E é aí que as divergências aparecem, que as semelhanças impressionam e que as perguntas mais incômodas vêm à tona. Mas hoje o tema é outro. Nós viemos aqui nos apresentar e contar um pouquinho da nossa trajetória dentro da igreja. E antes de chamar meus companheiros aqui, permitam-me que eu me apresente. Eu sou Ari Costa, comunicadora, faço do rádio, jornal e produção minha forma de estar no mundo. Nasci em família católica, fui do Shalom, posteriormente da JC, Encontro de Jovens com Cristo, me engajei, me doei, mas engravidei na adolescência. E aí a igreja, a quem eu chamava de segunda casa, me virou as costas. Mais tarde, encontrei uma porta no espiritismo. Entrei, mas não permaneci. Voltei ao vazio. Até que, em estágio de depressão profunda, fui encontrada por alguém de nome Rejane, do SCC, Encontro de Casais com Cristo. Ela ia toda semana me buscar e me levar para a missa de cura e libertação. Lá eu fui tocada, lá eu me curei. Lá eu voltei para Jesus. Ainda ferida com a Igreja Católica, fui para o protestantismo. Lá eu procurava servir, mas nenhum chamado vinha até mim, até que um dia, literalmente, uma pessoa bateu à minha porta. Sim, literalmente. Uma mulher de nome Rosânia, do SCC, a qual eu nunca tinha visto na minha vida, que era amiga da minha mãe, me convidou do nada para ser catequista na Igreja Católica. Inclusive, a minha mãe até disse assim: minha filha, não tem nem perigo ela aceitar, porque agora a menina é crente. Mas sim, eu aceitei porque eu sabia do pedido que eu fazia a Deus. E eu sabia que aquele era meu chamado. Detalhe: fui convidada para servir em uma capela, a qual, desde sempre, quando eu entrava, eu passava mal. E não era algo simbólico, tá? Era físico. Bastava eu colocar meus pés dentro daquela igreja que eu sentia falta de ar, tontura, náuseas. Mas era lá que Deus me queria. E hoje eu sirvo lá na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Serrinha, filiada à paróquia Nossa Senhora Aparecida do Montese. Hoje sigo sendo catequista e recentemente também entrei para a PASCOM, Pastoral da Comunicação, e também resolvi trazer essa evangelização para o meu trabalho. E aqui eu rezo o Terço da Misericórdia e agora dou início a este podcast, O Povo de Deus. Eu sei muito pouco, esta minha reconexão foi ainda este ano. E talvez por isso esse projeto exista, para que possamos aprender juntos. E para isso, o Espírito Santo me iluminou e trouxe aqui um time de peso escolhido por ele. E agora eu te convido a conhecer essas pessoas. Nem tudo na fé é simples, nem tudo na vida é claro. Mas aqui a gente sente, escuta e fala com sentido, porque crer também é pensar. Esse é o povo de Deus. Bem-vindo ao diálogo. Maravilha! Está começando hoje esse projeto com pessoas tão incríveis ao meu lado. Estamos aqui com Catarina, Tiago, Débora e João Miguel, e tá faltando bem aqui o Emetério terceiro. Então eu vou colocar ali um videozinho do Emetério se apresentando. Sou Emetério terceiro,
Sou filho da Liduína e do Emetério, sou esposo da Lauriane e sou pai da Luma e do Heitor. Sou engenheiro civil de formação, sou músico e teatrólogo. Irmão do segundo. Irmão da Emetério II e do Miqueias. E de outros irmãos também, mas da segunda família do meu pai é Miqueias e Emetério II. Eu comecei com 14 anos no Ministério de Teatro do Lumen. Eu comecei a tocar e cantar. Porque eu sentia a necessidade, que tinha dia que o grupo era legal, tinha dia que o grupo não era tão legal, e eu ficava, o que está acontecendo? Aí eu percebi, é o pessoal da música. Quando o pessoal da música tá, é massa. Quando não tá, fica alguma coisa assim, algum vazio. Então eu disse, cara, eu quero preencher esse vazio. Passei 10 anos, aí saí por conta das atribuições, né? Fui fazer faculdade de engenharia pela manhã e de história à noite. E aí o tempo começou a não bater, a não conciliar, e acabei saindo. E aí nesse ínterim, eu me formei, casei, tive filha, e as coisas foram acontecendo de outra forma. Aí me engajei no SCC, da Cristo Rei, e hoje, e algum tempo atrás, mais ou menos uns 2 ou 3 anos, comecei nas equipes de Nossa Senhora. Eu costumo até brincar que eu sou escravo de Jesus, né? Onde está pedindo eu vou, sou bem difícil de ir, só é chamar que eu estou lá. Então já participei da Pastoral dos Noivos, já participei da Pastoral dos Recém-Casados e estou agora na Pastoral do Batismo. Na verdade, eu não sou de ministério nenhum e sou de todos, né? Porque eu comecei na Igreja de Nazaré com 14, 15 anos, aí de lá eu migrei e continuei na Nazaré, mas fui um pezinho lá para Cristo Rei, e aí o pároco me chamou na época do Padre Eugênio, e aí fiquei nas duas, Igreja de Nazaré e Cristo Rei. Aí depois de um tempo me descobriram e levaram para a Catedral também, e eu fui lá para a Catedral servir, e hoje em dia, que é a mais recente, deve ter uns 2, 3 anos, que eu estou na Santa Luzia, paróquia de Santa Luzia, no Meireles. Enfim, sou dessas 4 paróquias ao mesmo tempo, e de onde chama. Capela também? Tem a Paróquia Mãe dos Pobres e... Não, quando chama, eu estou indo aonde dá. A Igreja da Glória, em Fátima. O SCC precisa de uma pessoa para tocar no retiro, eu vou. As equipes de Nossa Senhora precisam para tocar numa adoração, numa noite de oração, numa coisa assim, eu sempre estou presente. Chamar, vai. Minha esposa fica puta, mas é o jeito, né? Tanto é que ela teve que virar atriz, né? Para te acompanhar em alguns projetos. Ela vai ter que virar cantora também, né? Pois é, ela ajuda a nossa filha, que minha filha também canta. Uhum. A Luma completou 18 anos agora, mas ela canta desde os 2 anos e pouquinho. E minha esposa que auxilia ela nisso. E às vezes até me auxilia também. Ela está lá no quarto enquanto eu estou ensaiando, porque meu pai dizia, que ele faleceu tem uns 9 a 10 anos, ele dizia que eu era eu era artista e nas horas vagas engenheiro. Por quê? Porque ele me via se dedicando muito mais à igreja do que à engenharia. Mas assim, intriga da oposição. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. Então, engenharia, música, teatro, tudo eu faço assim. Eu não sou de botar o pezinho na lagoa, não. Sou de mergulhar de cabeça. Se tem pedra ou não, depois a gente vê. Mas eu já mergulhei, né? Se detendo na arte, fala pra gente assim um pouco da importância que você vê entre a arte e a religião como catequizadores, como evangelizadores. A arte chama, que é exatamente o... Por exemplo, quando eu fui chamado para Cristo Rei, o pároco de lá era o Padre Eugênio. Então ele me chamou, eu disse, padre, eu não sei nem o que vocês cantam aqui, porque é todo diferente. Os jesuítas têm uma linha de raciocínio e uma linha de condução de missa, de celebração, assim como os outros, cada congregação tem a sua. Então, meu irmão, ali é música para sentar, para levantar, para botar a mão para cima, para botar a mão para baixo, para ofertório, música para meditar isso, mantra, não sei o quê. Eu fiquei, minha gente, pelo amor de Deus, tanta música é essa? Aí eu fui lá para assistir. Eu disse, para, o negócio tá complicado, não sei nem o que eu vou encaixar aqui. Cara, não importa. Encaixa o que você quiser. Eu quero que você dê o seu melhor, quero que você faça um show. Depois a gente vê como é que fica. Então, assim, parafraseando o que ele disse, a arte é como se fosse uma isca. Você vai lá e joga, porque atrai, porque consegue penetrar de uma forma mais fácil e mais rápida. Enquanto você dá uma palestra de 1 hora, com 2, 3 minutos de uma música, você já tocou o coração da pessoa, a pessoa nem sabe. Assim, com uma dança, assim como um teatro. Então, assim, se você fizer com amor, se você se colocar à disposição, se fizer instrumento, você consegue atingir o objetivo, assim, lindamente. Ela, além de atrair, ela consegue converter, consegue
entrar e informar de uma forma bem mais rápida e bem mais efetiva do que você falar 1 hora, entendeu? Às vezes o cara tá ali com o coração duro e tal, você canta uma música, pronto, é suficiente. Aí quando termina a missa, chega um monte de gente, ei, cara, foi massa, hoje foi massa. Eu fico, pô, Deus é muito misericordioso mesmo, né? Porque ele se utiliza da gente, né, como um instrumento para tocar. Então eu sempre me coloco à disposição e peço a Deus, guia minhas palavras, minhas ações, meus pensamentos, para que eu possa fazer meu melhor sempre, porque é o que eu faço. Eu não sei me dar 1%, 50%. Ah, é uma missa da comunidade, eu vou só fazer isso aqui. Não, meu irmão, não sei. Sim, para vocês que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tanto na parte de música quanto na parte de engenharia, tem meu Instagram. Sigam-me, tem muita coisa legal lá. H3 Voz e Violão para música e H3 Engenharia para engenharia, construção, obra, reforma. E música é casamento, 15 anos, 7º dia, batizado, formatura, o que tiver. E eu faço tanto eventos sociais, quanto corporativos, quanto religiosos, viu? Chama que eu vou lá, cuida. Show, vamos voltar lá no estúdio com todo mundo junto. Não ser jornalista, já faz um certo tempo que eu sou colunista em alguns veículos. Já fui colunista da Folha de São Paulo, do jornal O Povo. E atualmente eu sou colunista da revista Cruzoé e do portal O Antagonista. Então, mas eu me sinto como uma professora. Então, apesar das várias atividades que eu exerço, quando alguém me pergunta, eu digo, sou professora e escritora. Então, também tenho alguns livros publicados e sou palestrante espírita. Então, tive também meus momentos que me aproximaram mais da religião. Não sei se eu estou totalmente à vontade para para dar o meu testemunho, que isso é algo muito, muito pessoal, mas o que eu posso dizer é que eu tive uma juventude como a de muitas pessoas. A minha juventude não foi uma juventude religiosa, digamos assim. Eu tive meus altos e baixos, minhas buscas, meus desesperos, meus desencontros. Por isso mesmo eu me sinto muito cativada, muito à vontade quando eu leio, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho ele fala sobre a sua juventude, ele fala quando ele estava ali meio perdido no mundo, né? Então ele dizia, eu te buscava fora e tu estavas dentro. Então eu ia em busca das coisas que tu criastes, mas eu não estava satisfeito. Então todo o testemunho de Santo Agostinho nas Confissões é desse indivíduo inquieto, dessa alma que busca, mas não sabe exatamente o que busca. E eu acho que muitos jovens estão assim. Então, a gente aqui tem também essa oportunidade de trazer a mensagem cristã, de trazer esse caminho como um novo propósito, como uma nova caminhada que vai realmente dignificar a vida de um jovem. Então, no momento em que muitas pessoas estão aí em meio a tantos apelos mundanos, a gente tem que levar a mensagem cristã da melhor maneira, cada um dentro daquele caminho que tocou mais o seu coração. Então, se na vida da Ariane o catolicismo passou a fazer mais sentido e ela sentiu a vida dela se harmonizar mais, então tá tudo bem que esse seja o caminho dela e que ela faça o papel dela dentro da igreja que ela escolheu. Se a Débora faz o trabalho que ela faz maravilhoso com a congregação dela, com o outro público que também é cristão, ela está exercendo o papel dela da melhor maneira. Da mesma forma, eu me encontrei no Espiritismo, me sinto confortável dentro dessa religião que, na verdade, tem um tríplice aspecto de religião, de filosofia, de ciência. Em algum momento eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas eu acho que a gente precisa, primeiramente, respeitar cada um dentro da sua escolha. Então, eu acho que dentro de um mundo tão materialista como é o nosso, dentro de um mundo tão cheio de apelos que desviam as pessoas de uma jornada espiritual, de uma caminhada edificante, o mínimo que nós que temos Jesus Cristo como nosso modelo, como nosso guia, como nosso centro e nossa bússola moral podemos fazer é dialogarmos
nos respeitarmos e evitarmos a beligerância entre nós, porque infelizmente eu vejo pessoas influentes, religiosos influentes, que gastam seu tempo para atacar a religião alheia, e eu acho isso pouco produtivo. É óbvio que existem diferenças no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no budismo. Claro que existem essas diferenças, mas a gente tem que aprender com essas diferenças, porque diferentes somos todos nós, cada um com nossa singularidade, cada um com nossa existência, com nossas marcas, com as nossas dores e cada um na sua trajetória. Então, hoje eu trabalho, quando a gente, no Espiritismo a gente fala muito de trabalho também, serviço, trabalho, sou trabalhadora da casa, né? Sou trabalhadora da Casa do Caminho, aqui em Fortaleza, que fica ali na Rua Mombaça. Já tive a alegria de palestrar em grandes eventos espíritas, congressos, como o Congresso de Goiânia, e gostaria que as pessoas conhecessem o espiritismo para além da caricatura que fazem dele. Eu acho que esse é o propósito. Da mesma forma que é extremamente importante que nós conheçamos, por exemplo, o que é o protestantismo, o que é a religião evangélica, para além de todas as caricaturas que são feitas diariamente a respeito dessas religiões. Então, acho que esse é o propósito do nosso programa. Eu estou aqui com vocês para ouvir também. Agora a gente está aqui também com o Tiago Holanda, né? Tiago eu conheci hoje. Obrigado. Olá a todos, meus companheiros aqui que estão comigo. Ari, um prazer te conhecer. Catarina também, o João e a Débora, que é uma amiga de longa data, né? Então, é muito bom poder estar aqui. Meu nome é Tiago Holanda, conforme você já falou. Eu sou professor hoje em dia, professor do IFCE, sou economista de formação. Atualmente eu estou cursando meu doutorado em administração de empresas. Eu tenho formação em teologia também. Eu sou evangélico da Assembleia de Deus, desde o nascimento, digamos assim, né? Moro ao lado de uma. Que é a maior denominação evangélica, não sei se vocês sabem, mas a maior denominação evangélica do mundo é a Assembleia de Deus no Brasil, né? E a maior denominação, a maior igreja em termos de quantidade. E eu sou a terceira geração de evangélicos da minha família, né? Eu tenho um avô, por exemplo, que foi pastor por quase 40 anos. Mas, assim, é interessante, já entrando um pouco no testemunho, né? Vou fugir um pouquinho também, tá? Para resumir. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que dizia que filho de crente não é neto de Deus, né? Então, você nasce de alguém, de uma família que é da igreja, seja católica, seja evangélica, você nasce num lar cristão, você também precisa ter o seu relacionamento com Deus, você precisa ter o seu encontro com Deus. Não é porque você nasceu num lar, por exemplo, como o meu, evangélico, que ali você está ali todo guardadinho. Não, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo, né? Você precisa ter esse encontro com o Senhor. E quando chegou ali na adolescência, né, aquela fase que a minha mãe chamava de aborrecência, né? Você já deve ter ouvido esse termo também, né? Aquela fase difícil de rebeldia, né? Eu meio que não queria mais ir para a igreja, porque eu achava esse negócio de igreja muito chato, né? Muitas regras, aquela coisa muito, sabe, engessada. E para um adolescente assim que queria viver o melhor da vida, entre aspas, a igreja era algo muito, muito engessado, muito chato, né? Então eu decidi que naquele período, naquela fase da vida, eu não queria saber de igreja, né? Mas, assim como Agostinho, eu também tive uma mãe que não desistiu de mim, né? É engraçado como Agostinho tá em voga, né? Agora o Papa O Papa também. falou dele ontem, né? A Catarina acabou de citar. Papa é agostiniano. Exato. E ele teve a Mônica, né? Agostinho teve a Mônica, Sim. sua mãe. E eu tive a Perseverou dona muito. Vânia, que foi a minha mãe, né? Os meus pais, mas em especial a minha mãe, né? Que estiveram ali do meu lado. E mesmo nessa fase de rebeldia, continuavam insistindo de que o caminho que eu deveria seguir era o caminho de Cristo, né? E passaram-se alguns anos nesse processo, né, de luta. E ali, pro final da minha adolescência, né, um determinado culto da minha igreja, que era uma Assembleia de Deus de bairro, de periferia, né? Eu tive finalmente um encontro com Cristo, né? Tava num culto de ensino, e eu tive um encontro com Cristo, que depois, em outros momentos, quem sabe a gente pode acabar detalhando.
E a partir de então, eu tinha meus 17, 18 anos, mais ou menos, né? Hoje eu tenho 38. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão de que eu iria seguir a Cristo de fato. E que eu não queria ser apenas um evangélico. Eu queria ser um cristão. Né? Porque existe uma diferença entre isso, entre esses dois termos. Né? Eu não queria ser um evangélico, eu não queria ser um crente nominal. Eu queria, de fato, ser um cristão. Seguir uma fé genuína, servir, né? Trabalhar no reino. E desde então, né, desde essa época, o Senhor vem me dando graça, me fortalecendo a minha caminhada, sempre com altos e baixos, porque a caminhada cristã é isso. Você sempre está ali vivendo momentos onde você está bem, outros momentos que você está numa crise, e você está sempre vivendo essas fases, mas em todos esses anos, né, desde esse momento até hoje, eu posso dizer sem a menor dúvida de que Cristo jamais me abandonou, né? De que Ele sempre esteve presente na minha caminhada, me abençoando. E eu estou muito feliz por estar aqui, né, participando desse momento. Eu acho que vai ser um diálogo bem interessante, enriquecedor, e eu acho que todos nós podemos aprender muito. E um detalhe que eu esqueci de comentar, não posso esquecer isso. Eu sou casado. Se eu esquecer isso, eu chegar em casa. Chegar em casa não vai dar bom pra mim. Eu sou casado, né? Como é o nome da patroa? Gleicinha, né? Gleicinha Holanda. E eu sou pai de 2 meninas maravilhosas, né? Uma de 5 anos, que é a Isabel, e uma de 3 anos, fez 3 anos semana passada, que é a Esther. E é isso, né? Queria agradecer você, Ari, pelo convite, tá bom? E que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais. Agora que ele falou dos filhos, eu tenho que falar também, né? Minha filha Giovana e também tenho a minha filha Milena. E a Catarina agora vai falar também o nome do filho dela, porque, né? Dante. Dante. Pronto, eu falei no Dante, aí só dar um exemplo aqui interessante. Eu sou espírita, o pai do meu filho é ateu, a madrasta do meu filho, a namorada do pai dele, é evangélica e o meu filho achou de ser católico. Então, olha só que pluralidade. Podcast na casa dela. Mas é interessante como essas coisas acontecem, porque foi assim, eu já passo a palavra, tá? Eu lembro que ele ia com você pro Centro Espírita. Ele ia, o que foi que aconteceu? E ele vai. Ele vai ainda. As minhas tias são católicas. Um dia acompanhá-las à missa quando elas me convidam, porque eu gosto muito da companhia delas e eu venho de uma família católica e pra mim tá tudo bem. E aí eu tava com meu filho, eu disse, Dante, tu vai ter que ir comigo. Aí eu já fiquei preocupado, vixe, ele vai achar um saco. Tava na época quase da adolescência. Aí eu disse, chega lá, sei lá, tô ficando no celular, não sei o quê. Mas eu pensava que ele não ia querer ir, né? Aí ele, não, vamos. Aí tudo bem, eu já preocupada com ele, que ele nunca tinha ido. Aí quando chegou lá, que a gente começou a orar, eu olhei pra ele tava assim, com a mãozinha, todo compenetrado, ouvindo as coisas. Aí eu digo, vai comigo. E aí quando foi passou uma semana, mamãe, eu quero fazer a primeira comunhão. Eu disse, mas já passou a época, tu já tem 13 anos. Aí ele, então eu quero fazer o crisma. Eu digo, pois tá bom. Aí ele vai fazer o crisma e o pai dele, que é ateu, materialista, leva ele, assim, eu acho uma coisa muito interessante, porque pelo amor que ele tem ao filho e a vontade que o filho tem de frequentar a missa, ele vai lá. Às vezes quando eu brinco, tu já converteu teu pai? Aí ele ainda não. Aí tá lá. E ele tem realmente um apreço, ele gosta do simbolismo. Às vezes a gente fica trocando, ele gosta das imagens bizantinas e tal, ele tem até as preferências dele. Então por que eu tô falando isso? Que eu acho que tem a ver com o propósito, né, do nosso programa. Porque, veja, a pessoa que eu mais amo na minha vida é o meu filho. Então, eu acredito que, para mim, o espiritismo é o melhor caminho. Mas não necessariamente vai ser o caminho melhor para o meu filho. Porque o meu filho é o meu filho, eu sou eu. Cada um tem a sua individualidade, a sua singularidade, a sua experiência. Então, eu tenho que respeitar. O que é que eu estou fazendo? Eu apresento aquilo que eu acho que foi bom para mim, porque é como se eu tivesse um tesouro na mão. Eu digo, eu achei esse ouro aqui, esse tesouro, ele me fez bem, ele transformou a minha vida, ele é importante para mim. Eu não me sentiria bem se eu não apresentasse esse tesouro para o meu filho. Então eu vou dizer, filho, esse aqui é o meu tesouro, isso aqui é o espiritismo. Mas se ele tiver outro tesouro na mão e ele achar melhor,
e for um caminho de Deus e for um caminho bom para ele, aí eu vou aceitar. Então é esse o percurso que eu tô fazendo com ele, né? Então para mim vai ser muito bom ouvir vocês, conhecer mais sobre as outras religiões, que eu acho que isso vai enriquecer inclusive o diálogo que eu poderei vir a ter com ele, né? Pronto, se for ter puxa de cabelo aqui, não vai ser a Catarina quem vai estar no meio. Já está acostumada. Antes de chamar a Débora, eu quero chamar só um comercialzinho, né, do nosso patrocinador, o Estúdio Pré-9. Coloquei pra gente, Thiago. Onde a criatividade encontra a tecnologia. Bem-vindo ao Estúdio PRE9. Perfeito para dar vida às suas ideias. É equipado com modernas câmeras e sistemas de iluminação, garantindo alta qualidade de imagem e som para seus projetos. Seja para produções corporativas, públicas ou mesmo um podcast. Nosso estúdio oferece um ambiente criativo e colaborativo, perfeito para dar vida às suas ideias. Pronto, voltamos aqui. Débora, Olá. sua vez. Olá, gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Débora Leite, é assim que eu sou conhecida, mais conhecida. Sou cristã também, cristã evangélica, também nasci numa família de berço evangélico, mas que não me obrigou a ser evangélica, no entanto, me ensinou. E eu senti essa necessidade, desde criança eu tinha um chamado, assim, algo no coração que me fazia acordar cedo dia de domingo para ir para a escola bíblica dominical, e era algo que eu gostava muito no meu coração, e na hora da ofertinha eu tinha que ter a moedinha para a ofertinha, e era aquela vida da igreja que me chamava na adolescência. Eu fui crescendo e questionando muitas coisas, como todo adolescente eu questionei muitas coisas, eu queria saber de tudo. Eu acho que eu era uma menina que dava trabalho ao pastor na escola bíblica dominical. Acho que quando eu ia chegando, o pastor ia dizer, lá e vem aquela menina que pergunta, né? Que pergunta tudo e que vai me desestabilizar Eu aqui era com as dessas também. pessoas, né? E aí eu perguntava muito, queria saber, e encontrei o meu caminho no encontro com Cristo verdadeiramente, né? Entendendo que Jesus tinha todas as respostas para as minhas questões. Todos os meus questionamentos eu encontrava resposta em Cristo e na sua palavra. E ali eu comecei a me dedicar mais ao serviço. Gosto muito do serviço missionário evangelístico, então eu queria evangelizar na escola, eu queria evangelizar em todo canto. No Liceu do Ceará, onde eu fazia o ensino médio, eu queria evangelizar, mas de onde vem isso, né? De onde veio essa fé da minha família que acabou chegando até a minha geração, e eu quero e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para que essa semente ela seja lançada não só para os meus filhos, né? Eu sou casada também, tenho 2 filhos, o Samuel de 17 anos e o João Felipe de 4. Então, assim, são 2 gerações, e eu sinto que fiz um trabalho bom de discipulado com o Samuel, porque o Samuel é um menino de muita fé. Eu disse, agora, Samuel, você vai me ajudar a discipular o teu irmão, que é o João Felipe, para que ele tenha experiências com Deus, né? Então, isso vem de onde? O meu bisavô foi um dos primeiros protestantes, digamos, presbiterianos ali na região da Pacatuba. Meu bisavô andava com o professor Edilson Brasil Soares. Meu bisavô era um mestre de obras que acompanhava o professor Edilson Brasil Soares, construtor do saudoso 7 de setembro, né? Então, esse meu avô, ali com ele, aprendeu os fundamentos da palavra a partir do protestantismo presbiteriano. E aí, esse meu avô, meu bisavô, que teve muitos filhos, foi ensinando a minha avó, já é de uma geração que foi para a Assembleia de Deus, né? E essa minha avó teve 10 filhos, a minha mãe é a mais velha. Então, a minha mãe nos ensinou, a partir dos ensinamentos da base bíblica e da doutrina da Assembleia de Deus, e nós crescemos ali. Minha mãe, quando eu nasci, foi embora para a Bahia, então eu lá não tinha digamos assim, o acesso ao evangelho protestante que aqui tinha quando eu era criança, isso há quase 50 anos atrás,
né? Com a cara de 40, né? Mas já vou fazer 50, viu, gente? Esse ano, tá? Esse ano eu vou 50, então eu sou a mais velha do programa, me respeita. Tô brincando. Mas e aí, a minha mãe a gente viveu aquele sincretismo, né, que tem na Bahia, tudo aquilo, mas a minha mãe ensinando a gente em casa os pilares do evangelho. Então, olha o papel da mãe, a importância de uma mãe na formação de um filho, ou na condução da fé de um filho. Minha mãe ali nos ensinou os pilares da palavra, e depois nós voltamos para o Ceará, e aqui ela disse, não, eu não vou mais para uma Assembleia de Deus, agora eu quero uma igreja batista. Então a gente foi para a Igreja Batista porque, de certa maneira, a Igreja Batista tinha mais, digamos, programas para os jovens, e a minha mãe não queria que a gente perdesse essa essência. Nós passamos um tempo na Igreja Batista Nacional, que é uma convenção renovada, digamos assim, bem próximo das questões também da Assembleia de Deus, questões doutrinárias, e enfim. Hoje eu nem sou presbiteriana, nem sou assembleiana, nem sou batista. Hoje Deus nos levou com toda essa experiência, Deus nos levou a trabalhar um evangelho dentro da comunidade, né? Trabalhando com pessoas em comunidade. E lá na comunidade do Siqueira, Jatobá, eu tenho um irmão que é pastor. E com toda essa aprendizagem que a gente tem, essa salada doutrinária que não nos desvirtuou em nada, né, mas nos fortaleceu a nossa fé, nós trabalhamos numa denominação evangélica que é chamada Casa de Deus, né? Nós chamamos a igreja de CAD, é uma igreja que surgiu na comunidade e acabou virando uma estrutura que hoje a gente nem mesmo acredita, que estamos ali dando assistência a cerca de 400 pessoas aos domingos, levando essas pessoas à adoração ao Senhor, a ter experiências com Deus. E aí, isso tudo vem de onde, né? De um chamado cristocêntrico, que é o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa vida. Então, é como aqui. Aqui nós não estamos ligando para as denominações, nós estamos ligando para o Cristo vivo, para o Cristo verdadeiro, que é o centro da nossa fé, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, e o meu testemunho, eu digo, é daquela menina inquieta que se tornou uma mulher. Hoje eu sou professora na Universidade Federal do Ceará, trabalho com formação de professores, meu doutorado é na área da educação, e eu gosto demais de me relacionar com as pessoas, porque a essência de Jesus é relacionamento. Então, se eu vou viver brigando com alguém, se eu não tenho capacidade de conversar com alguém, será que é o Cristo vivo que eu estou servindo? Porque a essência de Jesus, a essência dele é relacionamento. Então, fico muito feliz de estar aqui no podcast Povo de Deus, onde a essência é o relacionamento, e que nossas discussões sejam profícuas. Eu não brigo com ninguém, mas eu sou firme no que eu creio, né? Porque eu acredito que nós precisamos ter um posicionamento a partir da nossa fé. E isso não diminui o outro em nada e nem me faz superior em nada. É apenas ter em defesa da fé, porque crer também é pensar, já dizia o John Stott, né? Então, nós estamos aqui porque nós pensamos. E porque pensamos, podemos ter fé e falar sobre essa fé abertamente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, gente, essa foi a apresentação da Débora. E passando da mais velha para o mascote, vamos lá, João Miguel. Olá, meu nome é João Miguel, tenho 19 anos. Eu sou vocacionado da comunidade católica Shalom, ali no Shalom da Parangaba. Nasci em berço católico, minha família toda foi sempre católica. Então não tive, entre aspas, o momento da total conversão. Mas eu costumo dizer que minha conversão é diária. Todo dia eu acabo me convertendo. Todo dia eu acabo me voltando cada vez mais para Deus. Sim, tive meus momentos mundanos, como a Catarina mesmo falou, como todos os jovens acabam vivendo esses momentos mundanos, principalmente na questão do ensino médio, onde de duas uma. Ou você segue, entre aspas, com a linguagem mais atual, ou você segue o baile com todo mundo, ou você é o diferente de todos, ou você é apontado com julgamentos, etc. Mas também no ensino médio foi quando eu realmente consegui me aproximar de pessoas que me levaram a Cristo. No meu ensino médio, eu conheci algumas pessoas da comunidade católica Shalom,
E nós juntos, na escola Adalto Bezerra, que foi onde eu terminei meu estudo, e nós juntos fizemos um grupo de oração jovem lá na escola. Até hoje tem o grupo de oração Magnífica. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou vocacionado da comunidade, então eu estou passando por um ano de processo vocacional em discernimento dentro da comunidade, onde nós temos, entre aspas, dois tipos de discernimento, que é a comunidade aliança e a comunidade de vida. A comunidade aliança são pessoas que, de uma forma geral dizer, deixam a sua vida a Deus dia após dia. Então, cada dia, a comunidade aliança deixa um pouco da sua vida a Deus. Eles têm famílias, residem em um só lugar, vivem, e a sua missão é evangelizar onde eles estão. A comunidade de vida são pessoas que, no mesmo instante, deixam tudo para Deus. São pessoas missionárias, onde a comunidade envia você para vários cantos do mundo e você só diz, sim, Senhor, eu estou indo para onde tu me mandas. Isso acontece no modo de discernimento. Então, eu, João Miguel, caso no final do ano eu tiver um discernimento para a comunidade de vida, entrar na comunidade de vida, ano que vem eu vou ser enviado para um lugar que eu não sei, para morar com pessoas que eu não conheço, mas eu sei que o Senhor estará presente lá, porque Ele que me convidou a isso, Ele que me chamou a ir até lá. Mas eu acabei meio que pulando de parte em parte a minha história, então eu vou, entre aspas, resumir do início. Eu fui coroinha por 11 anos na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Montese, hoje é o Padre Rafael lá. Passei por 3 párocos na paróquia. Primeiramente foi o Padre Gabriel, depois o Padre Carlos Tamboril e agora o Padre Rafael Maciel, que, assim, é uma pessoa sensacional, uma pessoa que ensina muito questão de liturgia, é uma pessoa muito estudada. Então, graças a Deus, louvado seja Deus, nós temos tantos servos assim, que buscam em si conhecer cada vez mais a Cristo. E com 16 eu fiz a JC também, mesma experiência que a Ariane teve, eu também tive na JC, onde é um encontro sensacional. Vocês que são paroquianos, que buscam em si ter uma intimidade maior com Cristo, eu aconselho vocês a procurarem o EJC. Fiz o Acamps também, minha experiência com Deus em si, dura uma semana, uma coisa absurda. A gente entra na segunda-feira lá, só sai sábado. E eu costumo dizer que é a melhor semana da minha vida. Esse acampamento acontece sempre em janeiro e em julho, e cada janeiro e cada julho eu consigo renovar a minha experiência de amor com Deus. Porque você participar daquilo, viver aquilo é bom. Mas viver como os discípulos e como o Cristo na questão do serviço é 1000 vezes melhor. Eu disse que eu não tive, entre aspas, uma conversão completa, mas andei esse balanceado entre o mundo e a igreja. Que isso aconteceu basicamente no falecimento da minha avó, que minha avó foi praticamente... eu costumo dizer que foi pai e mãe para mim. Minha mãe, eu cresci com minha avó e minha mãe. Minha avó fez como fosse a função de pai. E no falecimento dela foi uma etapa muito difícil da minha vida, onde até muitos familiares meus não sabem disso, mas foi um momento onde eu fiquei muito abalado, mesmo não demonstrando fisicamente, para justamente não piorar aquela situação. Eu sempre fui o único homem da casa, eu cresci com 7 mulheres, era a famosa casa das 7 mulheres e eu. Eu sempre busquei não deixar isso de forma mais nítida. Meu avô faleceu no final de 2021, então eu fiquei com esse peso, esse desconforto no meu coração até 2023, que foi quando eu fiz uma experiência com o amor de Deus, que nesse período foi quando eu fiquei meio que balanceado, né? Foi quando eu entrei no ensino médio. Aí eu buscava a felicidade onde não era feliz. A famosa a felicidade que é passageira, a felicidade que não é concreta. Então, sim, eu vivi momentos onde, na minha concepção, eu estava muito feliz com alguns, entre aspas, amigos. Mas, depois das minhas experiências, eu vi que o meu sim feliz é o sim que eu dei a Cristo. É anunciar o Evangelho. E uma coisa que me marca muito, eu costumo falar, quando eu vou dar alguma pregação, ou então quando eu vou partilhar com algumas pessoas que são novas, eu falo assim, que o amor que infinitamente me amou, me faz amar até aqueles que não me amam. E hoje minha base é isso, é amar aqueles que não me amam, da forma que Cristo me amou.
Obrigada, Miguel. Eita, gente, vocês viram aí o time de peso? São 3 professores, um evangelizador do Shalom, um cantor que é ator, que é arquiteto, que o homem é 10.001. E aproveitando isso, né, já que ele é cantor profissional, a gente vai encerrar o programa de hoje com ele cantando um videozinho pra gente. Mas antes disso, eu quero agradecer a vocês que estiveram até aqui com a gente. Deixa um comentáriozinho aí. Dá uma força para o nosso projeto, compartilha, que é para chegar no coração de várias pessoas e a gente cumprir essa missão de evangelizar dentro dessa pluralidade. Obrigada, gente. No próximo programa, eu vou estar aqui com a Catarina, discutindo o que, Catarina? Se o espiritismo é cristão. Se o espiritismo é cristão. Ficou essa dúvida aí para algumas pessoas, não ficou? Pois a gente vai tirar no programa que vem. Tchau, tchau. Fiquem aí com o Emetério. Até mais. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja pra te adorar. Nada mais vai ocupar o meu coração. Tu és o centro, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.